Bendito seja Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os nossos queridos e amados que estão aqui nesse momento de exposição da Palavra de Deus. Nós estamos aqui de uma maneira progressiva, ao mesmo tempo em seguida, comentando os livros do Antigo Testamento. Estamos comentando o livro do profeta Zacarias. Estamos chegando quase no final, já estamos na penúltima parte. A penúltima parte que digo é que nós estamos comentando de 2 em 2, 3 em 3 capítulos, e hoje nós vamos comentar apenas 3 capítulos. São capítulos pequenos, por isso que é considerado profetas menores, porque são capítulos pequenos, tá ok, amados? Eu agradeço a vida dos amados que estão aqui perseverando na palavra. A Escritura diz, né, que devemos perseverar na palavra. E a palavra, ela é algo e ao mesmo tempo é um ser, tá? Você sabe disso, né? Nós estamos reverenciando a palavra de Deus, que é algo, mas ao mesmo tempo é um ser. Por que um ser? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Ele é ao mesmo tempo um ser, como também é considerado pelo nosso lado humano como algo. Algo, lado espiritual como ser, tá ok? É uma coisa assim que a gente não tem como explicar. Mas nós estamos aqui reverenciando aquele que se fez carne e habitou entre nós, que antes era o quê? O Logos, ou a palavra, posso-se dizer. Em outras traduções dizem assim o verbo, porque a palavra verbo nada mais é do que uma conotação de ação. Deus está sempre agindo entre nós e para que ele viesse salvar a humanidade, se fez carne e habitou entre nós, tá ok? Então, amados, nós estamos aqui na perseverança da palavra de Deus. O pastor Edson, os cooperadores, irmãs, adolescentes, de vez em quando umas crianças por aqui, e assim a gente vai comentando de uma maneira bem detalhada as Escrituras. Amados, hoje nós vamos comentar o capítulo 9, 10 e 11. Fico bem atento. Vamos fazer uma leitura corrida aqui. Mas, primeiramente, como eu sempre faço, vamos pegar aquele ganchozinho para a gente poder compreender, ok? Espero que vocês continuem nos acompanhando aí nas redes sociais, tá ok? Nos acompanhem. Você que quer abençoar alguém, eu estou aqui juntamente com os irmãos abençoando as vossas vidas. Aí você pode abençoar alguém. Como assim, Jeremias, eu posso abençoar? Quando você dá o ok aí, o like, seja no YouTube ou no Face, vai para 4 a 5 pessoas a mais. Aí é uma forma de você divulgar este trabalho da palavra de Deus de uma maneira assim maravilhosa. Aí você vai estar abençoando as pessoas. Então não segure a bênção somente para você. Vai e abençoe outras vidas. Exemplo aqui, digamos, tem uma colega aí, a Rosa Oliveira. De vez em quando ela assiste, ela dá o like, comenta e compartilha. Quando você faz isso, você está abençoando muito as pessoas. O like é bom, comentário é bom, mas o excelente também é você compartilhar. Vai ser uma bênção para a vida das pessoas, tá ok? Deixa eu ver o que mais. Então vamos lá, queridos, comentar o nosso texto de hoje. É o Zacarias. Amados, nos capítulos anteriores fizemos o comentário a respeito do povo que estava querendo ter aquele sentimento de saudosismo, de querer fazer constantemente jejuns, e os jejuns do 4º, 5º, 6º, 7º mês até o 10º. Isso tem uma profundidade assim, tradicional muito grande para o mundo judaico. Claro, as tradições nós devemos respeitar e até mesmo guardá-las, mas quando se torna um rito muito religioso, isso já quebra a questão da dinâmica divina. Então, o pessoal que saiu da Babilônia, eles estavam querendo fazer esse saudosismo de lembrar quando a cidade foi invadida, mataram os políticos, depois derrubaram a muralha, depois derrubaram o templo, e
Cada mês que tinha um acontecimento ali, eles passavam a dar essa consideração, essa tradição que se transformou num rito deles jejuarem e constantemente lembrarem isso de ano em ano. Aí o profeta Zacarias ele pegou e se manifestou, dizendo, olha, a questão do jejum não é para outro, a questão do jejum é para você mesmo. Ok? Só que o povo de Israel, eles tinham que jejuar, tinham que orar quando eles estavam, principalmente jejuar quando eles estavam ali em cativo. Quando se está em cativo, a pessoa ora, jejua para que o Senhor venha intervir na situação. Durante os 70 anos que eles estavam ali em cativo, eles tinham que fazer isso. Mas se você for pegar a nível de contexto, você percebe ali que durante os 70 anos que eles passaram nas muralhas da Babilônia, eles adotaram costumes, viveram as práticas de outras nações. Quando você vê Medraque, Mesaque e Abednego ali, diante da muralha, diante da estalca de Nabucodonosor, que todas as nações e todas as tribos de Israel se dobraram para a estalca de Nabucodonosor, mas esses três não se dobraram, Medraque, Mesaque e Abednego, é porque quando você vê que todas as nações, juntamente com as demais tribos, se curvaram para a estátua de Nabucodonosor, você já percebe que o povo já tinha adotado o costume, seja por medo ou seja por conveniência. Se curvaram. Somente três gatos pingados que não se curvaram, que foi Medraque, Mesaque e Abednego. Então, já passamos a adquirir o conhecimento que ali, diante do cativo, somente quem jejuava e orava, Daniel, Medraque, Mesaque e Abednego. Somente eles. Podia ter outros, sim, podia ter outros. Mas o que o texto diz, a grosso modo, só era eles quatro. Então, havia essa necessidade ali. Mas depois, quando eles saíram do cativo, não tinha mais necessidade para isso, ok? Então, o jejum é quando você está passando por lutas, dificuldades, quando o inimigo lhe cerca, aí você tem o quê? Clamar a Deus, buscar a Deus e jejuar. Então, o profeta, ele deu essa informação, que o jejum, naquele período ali, já não estava tendo muita eficácia. Vamos lá. Capítulo 9 diz, versículo 1, a sentença pronunciada pelo Senhor contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. E eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon virá e temerá. Também Gaza, até a grande Dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. O povo bastardo habitará em Asdod, e exterminará a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes de Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la com forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Ele faz citações de diversas cidades. Aqui vamos resumir. Ele pega as cidades de Rabiat, que está na Síria, pega as cidades de Damasco, que está na Síria. Olha, a Síria é totalmente diferente. Então, havia essas localidades em que os indivíduos foram libertos o governo e o povo de Babilônia, via através do rei Medo-Persa. Eles voltaram para suas cidades, voltaram para suas localidades. Não somente lá, como também em Gaza,
na Filistia, até também próximo ao Egito. Eles fizeram todo um retorno para lá. Sabe o que aconteceu? Incrível que pareça, quando eles retornaram para os seus lugares, eles continuavam a perseguir os judeus que estavam no sul e os israelitas que estavam no norte. E o Senhor disse, olha, eu estou de olho nisso. Eu estou de olho. Vocês saíram de cativo, vocês, em vez de celebrar a vitória de vocês, a liberdade de vocês, pelo contrário, vocês ainda continuam a perseguir e perseguem justamente o povo a qual eu amo, a qual eu tenho uma aliança. Se vocês estão fazendo isso, os meus olhos estarão sobre vocês e eu vou punir vocês. E vou usar meus militantes. Então a palavra veio para o sul e para o norte, tá ok? Então eu estou aqui resumindo aos amados que o pós-cativeiro babilônico ainda teve resíduos de quê? Resíduos de soberania e, ao mesmo tempo, dessas soberanias, nesses locais, nesses países, nessas regiões, teve também pessoas, ditadores e militantes que queriam prender e segurar o povo num velho costume chamado quê? Cativeiro. Mas, aqui no versículo 8, você percebe, no versículo 8, que o Senhor diz, acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com meus próprios olhos. O versículo 8 já dá para entender que o Senhor ele vai defender a sua casa. Onde fica a casa de Deus? Antigamente era em Sião. Onde é Sião? Em Jerusalém. O Monte Sião fica onde? Ou seja, o Sião que tem o Monte das Oliveiras. Ou seja, é o Monte Moriá, o Monte Moriá, na qual o Senhor deu a ordem a Abraão. Foi justamente nessa localização que Deus deu ordem para erguer o templo judaico, ok? E o Senhor considera esse local sua própria casa. Aí você pergunta assim, Jeremias, por que Deus considera esse local sua própria casa? Porque foi a partir dali, queridos, que Deus fez o pacto com Abraão, o pai das nações. Foi através desse pacto que Deus fez com Abraão, que passou dali para todas as nações e vai reunir novamente todas as nações novamente ali. E Deus considera esse local sua casa. Ok? Não pode ser desconsiderado isso via a vinda do Senhor Jesus, tá? Porque a vinda do Senhor Jesus para o mundo, amados, veio somente com o propósito de estabelecer o seu reino via a paz e o amor, através da entrega dele na cruz. Mas essa parte física, ela continua de pé, tá ok? Essa profecia física, ela continua de pé, ela não está em desuso, ela continua de pé ainda. Eu vou explicar isso mais à frente, tá ok? Versículo 9, já está terminando. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco da guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. Você pergunta assim, Jeremias, não entendi, desde o Eufrates até a extremidade da terra, mar a mar. O rio Eufrates até o Mediterrâneo, tá? Ali ela estabeleceu essa parte ali de paz, ok? Vamos lá, eu vou resumir. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirarei de ti os teus cativos da cova
que não havia água. Voltai à fortaleza, presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituí em dobro. Somente essa parte que está me chamando a atenção. Você percebe aqui pela leitura, até o versículo 12, que tem coisas assim interessantes. Você pergunta assim, Jeremias, mas essa parte aqui, Mateus, ele cita, né? É interessante. Ele cita a respeito da experiência, tanto Mateus, principalmente Lucas, que toca nesse assunto a respeito do jumentinho, né? Que foram pegar o Senhor para ele poder se assentar. Como é que ficava ali em relação ao contexto de Zacarias? Sim, ao contexto de Zacarias, esse aqui, o rei que ia reinar sobre a nação de Judá, nada mais é do que o renovo. Quem é o renovo? Foi comentado há 2 semanas atrás que o renovo nada mais é do que o ungido, o Messias. Quem era o Messias nessa época? Nessa época nada mais era do que o Josué. Ele tinha a função de sacerdote, mas uma influência política muito grande. Então, o jumentinho, na época, representava a independência daquele governo. Porque você percebe que o jumento em si, ele é um animal, ele quer se tornar independente. Ele tem a sua independência. Quando a sua teimosia ali representa a sua independência, tá ok? Então, o jumento aqui, o jumentinho representa a sua independência de quê? De outros governos, mas essa independência, ela é humilde, porque é um jumentinho, é humilde. E quando foi aplicado esse texto a Jesus, a história, ela se repetiu novamente, mas de uma maneira um pouco diferenciada, ok? Aqui, em Zacarias, em relação a Josué, foi justamente isso. A mensagem era essa. E, através de Josué ser erguido o templo, tá? Juntamente não somente com o templo, mas depois, posteriormente, as muralhas, isso chamaria a atenção de todas as nações ali ao redor. Viria as nações do Eufrates até as nações que estavam próximo do mar Mediterrâneo para adorar a Deus ali no templo judaico, tá ok? Então, essa profecia se cumpriu? Em parte, sim. Mas em outra parte, lá à frente, em Jesus, ia se repetir. E se repetiu novamente. Vocês sabem, né? É do conhecimento dos amados que Deus ele tem controle na história, tá? E se ele tem controle na história, fatos que aconteceram no passado, tende esses fatos novamente a emergir, não da mesma forma, mas com uma essência semelhante como foi anteriormente. Então, o que aconteceu na vida de Moisés, aconteceu na vida de Jesus. O que aconteceu na vida do sacerdote Josué, aconteceu na vida de Jesus. E o que aconteceu na vida dos profetas, aconteceu na vida de Jesus, tá ok? O passado e o presente estando juntos. Então, essa unção, esses acontecimentos há de se repetir quando você lê o Apocalipse, capítulo 11, capítulo 7, capítulo 14. Você pega parte dessas experiências aqui, elas hão de se repetir novamente. Quando você tem domínio do capítulo 7, 11 e 14 do Apocalipse, e tenta comungar com o texto aqui de Zacarias, você vê que é modo que se repete. Por que vai se repetir? Porque Deus é o Senhor da história. Ele comanda a história e tem a capacidade de repeti-la, não da mesma forma, mas com a mesma essência. Tá ok? Então, o que me chama a atenção no versículo 11, é por causa do quê? Versículo 11. Por causa do sangue da tua aliança, tirarei os teus cativos da cova em que havia água. Sangue da tua aliança está relacionado com o texto do capítulo 24 de Êxodo, mas não precisa colocar que eu estou lembrado do versículo, mas capítulo 24 do Êxodo,
tem essa mesma escrita: o sangue da tua aliança. E esse sangue da tua aliança foi o sangue a qual foi dado a aliança ali entre Abraão e Deus. O pacto de sangue que teve ali, e que até hoje isso se perpetua no sentido físico, tá ok? Porque Deus tem promessas para se cumprir em partes do mundo, mas principalmente naquela área lá, tá? Vamos lá, versículo 13, terminando aqui, diz: porque para mim convém Judá como um arco, e enchi de Efraim, suscitarei seus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá, eles devorarão os fundibulários, e os pisarão. Também beberão dele o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, ficarão ensopados como cantos do altar. O Senhor Deus, naquele dia, os salvará como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecente na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Tudo essa questão, queridos, do pós-cativo, o povo também continuava na sua rebeldia, na sua rebelião contra Deus, tá? Não pensem assim, Jeremias, depois do cativo, o que foi que aconteceu? Eles ficaram todos assim apaixonados, todos crentes, todos assim voltados. Não, nem todos. Infelizmente não. E você sabia que o templo de Zorobabel não terminou? Quem deu prosseguimento ao templo de Zorobabel foi Herodes. 400 anos, quase 500 anos depois, foi Herodes que deu o segmento fez a extensão do templo de Zorobabel. Sabe por quê? O povo estava desanimado. O povo adquiriu tanta cultura de outras nações, viveu tanto o costume dessas outras nações, que a parte deles estava desanimada, já não queria mais servir a Deus. E não somente isso. Além disso, eles ainda estavam espalhados por várias partes do mundo, por outras nações, e eles estavam também rebeldes a Deus. Aí o que acontece? O Senhor, devido ao pacto de aliança que ele fez com Abraão, ele fez com que essas nações perseguissem esses restantes e voltassem para a terra dele, dando mais uma chance para eles servir. Mas eles não queriam servir a Deus. Eles não queriam mais buscar ao Senhor. Aí Deus, chega um momento que ele desabafa aqui no capítulo 10 e 11, ele desabafa dizendo que ele não quer mais quem? O povo que quer buscar ele, não o povo que não quer mais saber dele. Porque aqueles que querem buscar ele considera como ovelhas suas. Mas aqueles que não querem mais saber dele, ele quer se afastar. Então, ele fala nos textos posteriores. Mas o que me chama a atenção, sabe o que me chama a atenção? É que os exércitos, depois ali do cativo Medo-Persa, como é os exércitos helênicos aqui, que fala que helênico é nada mais, amados, que é o exército grego, tá? O cativo grego e depois o cativo romano invade esses lugares e, olha, faz derramamento de sangue de judeus e não judeus. Entendeu? De judeus e não judeus. Bem próximo do templo. Aí Jeremias, isso aqui se repete? Sim, porque quando Jesus foi montado no jumentinho, chegou em Jerusalém, desprezado Jesus, ele como pastor, desprezado ele. Aí o que foi que aconteceu? Os romanos foram instigados a invadir ali a cidade de Sião, Jerusalém,
e demoliram o templo, crucificaram 3.000 judeus e mataram milhares de judeus, e eles se espalharam pelo mundo todo. E aqui diz que através do sangue eles devorarão os fundilabores e pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. É justamente o que aconteceu no período do cativeiro grego e o cativeiro romano. E quando se revelou novamente ungido, Jesus, não quiseram aceitar aquele que veio para os seus. O que sucedeu posteriormente? Sucedeu que veio no ano 70 a invasão romana, em que teve um derramamento de sangue terrível, e eles se espalharam pelo mundo todo. E voltaram quando para lá? Voltaram em 10 de maio de 1948, através da assinatura do nosso ministro das Relações Exteriores do tempo de Getúlio Vargas, conhecido como Oswaldo Aranha. Vamos lá, mas essa é a outra parte que nós vamos comentar mais à frente. Versículo, capítulo 10. O capítulo 10 é tão pequeno. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dar-nos homens aguaceiros, e cada um erva do campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos vêm mentiras, quantos sonhos enganadores oferecem consolações vazias, por isso ando o povo como ovelhas, aflitos porque não há pastor. Versículo 3: contra os pastores se acende a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairá todos os chefes juntos. Eu quero somente comentar esses 4 versículos aqui que me chamou a atenção. É prova que o povo de Israel estava em cativo, pegou o costume ali das nações, quando eles saíram, ainda estava espalhado pelo mundo, e ainda estavam vivendo o costume dos demais povos. Ali eles tinham profetas, profetisas, tinham adivinhadores, tinham os videntes para falar com eles, e eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, não queriam mais ter contato com Deus. Eles eram ovelhas sem pastor. E os bodes era quem? A liderança. Porque quem era pastor mesmo, era a liderança. Aí Deus tornou-se pastor deles para liderar eles, porque não havia mais uma liderança como pastor. Ok? Então, Deus sendo líder deles, ele estava querendo conduzir eles a buscar e ter uma firmeza nos princípios de Deus. Só que eles estavam tendo uma certa resistência, queridos, em relação a isso. Aí o que acontece? No versículo 4 diz: de Judá sairá uma pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco da guerra, e dele sairão todos os chefes juntos. Então Deus ia levantar novamente um povo forte, revestido, ainda que fosse pequeno, ainda que fosse pequeno e humilde, mas seria forte. Okay? Você sabe a tenda, quando tem aquele prego que segura no chão? Aquilo é pequeno, mas só, apesar dele ser pequeno, mas tem uma resistência em segurar a tenda de uma maneira incrível. Assim mesmo, Deus ia escolher um povo bem humilde, pequeno, mas que teria resistência para encarar toda e qualquer adversidade a qual o povo já estava vivendo. Versículo 5 diz: e serão como valentes que na batalha pisam os pés dos seus inimigos, na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles,
Envergonharão os que andam montados em cavalos. O Senhor ia estar com eles, ajudando eles, fortalecendo eles, e envergonhar os grandes oficiais, os grandes guerreiros. 6. Fortalecerei a casa de Judá. Quem vai fortalecer? Deus vai fortalecer a casa de Judá. Salvarei a casa de José, falo-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, os ouvirei. Os de Efraim serão como de um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho, os seus filhos verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. É interessante que esse povo que Deus vai levantar é um povo que vai se sentir tão alegre, feliz, regozijante de ver ali a salvação, os feitos de Deus, que eles não vão contar, não vão medir esforços para se regozijar perante o Senhor. Versículo 8. Eu lhe assobiarei, os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicação, como antes se tinha multiplicado. Ainda que eu espalhei entre os povos, eles se lembram de mim. Em lugares remotos verão seus filhos e voltarão. Tudo aqui relacionado a quando eles foram espalhados pelo mundo todo. Nesse espalhamento, eles iam lembrar do Senhor devido ao quê? Devido aos seus pais ter ensinado os seus filhos os caminhos do Senhor. E onde eles estivessem, eles seriam multiplicados e voltariam para a terra onde Deus tinha estabelecido aliança com eles, e ali também eles iam se multiplicar muito mais. Então o próprio Deus espalhou o povo e Deus ajuntou. Então o que é que Deus faz? Deus ele espalha e Deus também ajunta. Ele tem essa capacidade. E espalha pela nossa teimosia e nos ajunta pela a nossa busca. Quando nós buscamos ao Senhor, queremos ter contato com Ele, Ele nos ajunta novamente. Terminando aqui, versículo 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, tirá-los da terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Cumpriu-se isso no tempo de Zacarias? Sim. Cumpriu-se aonde mais, Jeremias? No dia de Pentecostes. Os judeus do mundo todo estiveram ali presentes e cumpriu-se o que Joel tinha dito: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Jeremias, todos os judeus ali receberam, mas as 12 tribos, os membros das 12 tribos receberam a profecia ali do profeta. Isso é prova que o apóstolo Pedro citou Joel. Então Deus ele trouxe ali novamente, o povo recebeu a bênção. Aí eu recebi a bênção, começaram a divulgar a bênção, mas passou 30 anos depois disso, o Império Romano veio, invadiu ali e se espalharam pelo mundo todo. Agora voltaram novamente para lá. E estão voltando aos poucos para preencher ali. Aí tem mais uma outra dispensação de Deus em relação ao derramamento do Espírito Santo sobre eles, tá ok? Então o Senhor há de fortalecer e andarão no seu nome. Então quando você quer seguir a Deus, Ele vai te fortalecer para que você represente o nome dEle. É muito importante isso, queridos. Muito importante. Porque Deus ele tem um propósito de te fortalecer e, ao mesmo tempo, você ser um representante do nome dele. Independentemente da denominação, independentemente de onde você invoca Deus. Mas se você tem sinceridade no coração de servir a Deus, ele vai te juntar novamente, vai te fortalecer. Qual é o propósito dele te fortalecer?
é porque você é um representante do nome dele. Okay? Eu estou fazendo a aplicação aqui, nesses textos logo de imediato, porque como é importante, amados. Importante o que Deus, da gente conhecer, quando nós desobedecemos a Deus, Ele nos espalha. Quando nós queremos seguir a Ele, Ele nos ajunta. E quando Ele nos ajunta, Ele nos fortalece. E quando Ele nos fortalece, faz o quê? Nos ajuda a ser representantes do nome dEle. Esse é o propósito. Seja aqui na nossa nação e em qualquer nação, isso pode acontecer. E por último, o capítulo 11 diz, versículo 1: Abre o Líbano as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme o cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemeu o carvalho de Baçã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o ilvo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruído a soberba do Jordão. Tanto aqui, ele está falando aqui da parte do norte, tá, do Líbano e tal, e a soberba foi derrubada. Então a soberba foi derrubada no norte, e de acordo com o capítulo 9 que nós lemos também, a soberba foi derrubada também de onde? De Gaza. Até hoje Gaza está de pé, né? Mas naquela época ela foi derrubada, tanto Gaza como Filistia. Por quê? Porque essas nações estavam com o propósito, usando a sua liderança, para destruir aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Então o Senhor, ele estava abatendo o Líbano, que era uma grande nação na época, em relação a esse povo. Vamos lá. Aqui, versículo 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram, matam-as e são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não o livrarei das mãos deles. Até que esse versículo 6 é importante explicar aos amados que aqui havia os pastores, que era nada mais era do que a liderança. Esta liderança, ela estava explorando os seus súditos, que são as ovelhas, e eles faziam o quê? Eles matavam e ao mesmo tempo vendiam suas ovelhas. Como nós tínhamos comentado no tempo quando nós estávamos fazendo exposição do profeta Oséias e Amós, que o povo ali do norte e até mesmo o povo do sul, eles vendiam seus filhos para as demais nações, vendiam seus compatriotas para as demais nações, ganhavam muitos recursos. E o profeta Joel também identificou algo interessante, que o povo israelita estava vendendo seus filhos para os gregos. E essa venda que eles faziam era para ter contato, práticas homoafetivas com eles. Entendeu? Então, queridos, aqui o profeta está identificando que essa prática ela continuava. A liderança da nação israelita ainda continuava a vender, principalmente ali do Reino do Sul, a qual ele está falando, os seus filhos. Versículo 7. Versículo 7, mas antes disso, aí o que acontece? Deus, ele estava intervindo na situação, e já estava expulsando aquela liderança, disse: vocês não são mais os pastores deles. Eu vou ser o pastor de Israel, eu vou ser o pastor de Judá. Eu vou passar a pastorear eles. Porque a liderança estava querendo acabar com o povo.
E aqui ele dá advertência, novamente, versículo 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas. É difícil esse texto. Esses textos aqui é difícil. Porque ele está falando que, ao mesmo tempo que apacentou, pois, as ovelhas destinadas para a matança e as pobres ovelhas do rebanho. Aqui ele está falando justamente da liderança que está fazendo isso, para a matança e, ao mesmo tempo, pegando o rebanho para fazer a venda. Mas ele diz, eu tomei para mim 2 varas. O Senhor tomou para si 2 varas. Uma chamada graça e outra chamada união. E apacentei as ovelhas, o Senhor apacentando as ovelhas. 8. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. É interessante isso aqui, é misterioso. Então o Senhor deu cabo de quem? Dos 3 pastores. Jeremias, quem são esses 3 pastores? Eram 3 lideranças do tempo do profeta Zacarias, até assim o tempo do Zorobabel. Eles pegavam e faziam o mesmo, matavam as ovelhas e ao mesmo tempo vendiam os seus filhos para as demais nações. Eram 3 lideranças, governadores que tinha ali no Reino do Sul que faziam isso. Aí Deus pegou e disse assim, olha, vou fazer o seguinte, eu dei cabo, eu acabei, eliminei essa liderança aí. Eliminei eles, mas olha aqui, então eu perdi a paciência com as ovelhas. Se eu eliminei a liderança para me apacentar as ovelhas, eu, Senhor, já perdi a paciência com as ovelhas. E também elas estavam cansadas de mim. Quer dizer, o povo estava cansado de quem? A liderança? Não, o povo estava cansado de Deus. Deus como pastor, eles não queriam mais Deus como pastor. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer que morrer, morra. E o que quer que seja destruído, seja. O que quer que restare, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que fizera com todos os povos. Quer dizer, se você é liberto, se você é salvo, se você tem alguma coisa assim de bom na sua vida, isso é uma graça de Deus. O que é que Deus fala aqui? Eu disse, olha, tinha 2 varas, uma chamada união e outra chamada graça. Primeiramente, eu quebrei a vara da graça. Vocês não vão ter mais bondade nenhuma na vida de vocês, porque eu quebrei o Senhor. Vocês não querem saber de mim? O Senhor pegou e quebrou essa aliança que havia entre os povos. Ou seja, a bondade que os povos estavam fazendo para o povo ali, ele quebrou. Aí o povo ia o quê? Os povos iam fazer o quê? Ia pegar o pessoal, tanto do Reino do Norte, que era pouquinho, como do Reino do Sul. Foi, pois, anulada naquele dia, e os pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhe disse, se vós perecer bem, dai-me o meu salário, e se não deixai, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Aqui lembra a experiência do profeta Jeremias em relação ali ao povo de Israel, tá bom? Aqui lembra essa experiência do profeta Jeremias. O povo que queria se retratar com Deus tinha que passar na mão de quem? Do oleiro. Tinha que passar pela mão do oleiro. Então, as ovelhas que queriam o Senhor como pastor e queriam estar próximo de Deus, Deus precisava passar elas num processo de purificação. E a casa do oleiro nada mais é do que um processo de purificação. Quem quer servir a Deus fielmente, você tem que passar por um processo de purificação. Tirar o orgulho, tirar a soberba, tirar a falta de humildade, tirar a falta de amor, tirar a falta de respeito.
Tudo isso que você aprendeu aí fora, para servir a Deus, você tem que eliminar isso do seu coração. E como é que tira isso? Somente o oleiro pode tirar. Somente ele tem a capacidade para isso. Então você paga para o Senhor, e o Senhor vem, dá para a direção do oleiro, e o oleiro vem fazer a sua obra, tá ok? E por último diz, versículo 14: Então quebrei a segunda vara chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então Judá e Israel, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Agora a vara da união foi quebrada. Vocês não têm mais união, vocês estão totalmente brigando um com o outro. Porque eu, Senhor, tirei a união de vocês. Porque se a pessoa está em união em pecado, ela vai crescer. Mas se está na união em santidade, também ela vai crescer. Então Deus prefere que você esteja desunido no pecado do que unido no pecado. Então Deus quebrou a união entre Israel e Judá. Tá ok? Não somente entre Israel e Judá, mas todos os povos que estavam ao redor. Então a outra vara, que é a vara não da graça, mas a vara da união, o Senhor pegou e quebrou. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, a qual não cuidará das que não estão perecendo, das que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará o que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, ele arrancará até as unhas, desculpa. Aqui ele está falando da profecia, uma das profecias de Daniel, a qual viria aqueles reis perversos para querer destruir e acabar com o povo. É justamente isso. Essas profecias aqui ele está citando indiretamente. Esse pastor que ele ia suscitar não era um pastor amoroso, um pastor interesseiro, mas um pastor destruidor. Destruidor. Porque o interesseiro só queria saber de vender e ganhar dinheiro em cima das ovelhas. Mas o que vinha não era para isso, mas para perseguir os falsos pastores juntamente com as ovelhas rebeldes. Versículo 17, por último, diz: Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente lhe será e completamente se lhe secará, o olho direito de todo se escurecerá. É a promessa dada ao pastor negligente, aquele que somente quer se aproveitar das ovelhas, o próprio Deus há de se vingar dele. A liderança, na época que era considerada pastor, Deus ia tratar da própria liderança, para poder ele ter a proximidade das ovelhas, e as ovelhas escolher Deus como pastor, e depois ele suscitar outra liderança, como ele falou aqui no texto, ia suscitar lideranças para apacentar as suas ovelhas. Então, queridos, se a gente não se não tiver o pastor que venha seguir fielmente, o próprio Deus abate, porque Deus ele tem poder de levantar e tem poder de abater. Então, Deus que colocou pastores, líderes, para representar o povo, não levar com seriedade, é o mesmo Deus que vai pegar e vai dizer, olha, eu vou te abater. Como é que ele vai abater? Vai usar outros pastores que têm a intenção não de ganhar em cima das ovelhas, mas assim tem a intenção de destruir as ovelhas. É incrível que pareça. O texto aqui está dizendo que são pastores que Deus vai levantar, pastor que Deus vai levantar, não com a intenção de ganhar em cima das ovelhas, mas para destruir as ovelhas. Você sabia que tem isso no nosso meio? As ideologias aí fora,
aqui dentro, digamos, entre nós tem aqueles que querem ganhar em cima das ovelhas. Mas lá fora tem aquela liderança que não quer ganhar nadinha em cima das ovelhas. Eles querem destruir, acabar com as ovelhas, que é conhecida como as ideologias. Então Deus ele permite que essas ideologias adentrem entre nós para abater essa liderança que quer ganhar dinheiro em cima das ovelhas. Uma liderança que quer ganhar dinheiro em cima das ovelhas pode acreditar. Vem as ideologias de fora que não tem intenção nenhuma de ganhar nadinha, nem um centavo em cima das ovelhas, mas tem intenção de destruir não somente os pastores que têm interesse, como também destruir as ovelhas que não se despertam da sua ingenuidade. E esse texto nos informa que Deus vai fazer isso. A nível de contexto de Zacarias, aconteceu, sim. E a nível do nosso contexto pode suceder de uma forma aplicativa? Sim. Devemos ter toda cautela e cuidado em relação a isso, porque o nosso Deus, ele vai permitir que isso aconteça, amado. Ai daquele que vê o escândalo. É inevitável que venha, mas ai daquele que vê o escândalo. Melhor não tivesse nem nascido. Quando Jesus fala isso, e está discursando ao povo de Israel. E o povo de Israel está sabendo muito bem desse capítulo 11 de Zacarias. Como Deus trata o povo, principalmente a liderança que quer se aproveitar do povo para ganhar recursos, o que vem de consequência, quando o povo não desperta. Tá ok? Então é isso, meus amados. Se alguém tem uma colocação, uma pergunta a fazer, fique à vontade. Pastor, queria que o senhor fizesse mais uma explicação de uma dúvida, né, que eu tenho. Tipo, o senhor falou a respeito dos romanos que invadiram Jerusalém ali no ano 70. Certamente foi uma profecia que se cumpriu. Só que eu queria entender, porque quando Jesus veio na terra, Jerusalém, o povo judeu ali estava todos dominados por Roma, né? Os romanos estavam dominando Jerusalém. Então, no caso, tipo, porque eu não sei se tem, eu mesmo particularmente ainda não vi na Bíblia qual foi o motivo dos romanos ter destruído o templo e invadido Jerusalém, sendo que estava no domínio deles. Qual foi o motivo? Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, que não me falha a memória, está escrito: os discípulos estavam reunidos e perguntaram para o Senhor: Senhor, porventura será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí o Senhor fala: não, isso não cabe a vocês saberem e tal. Então, ou seja, quando invadiram Jerusalém, os romanos não estavam mais dominando Israel, e quando invadiram, não ficou mais ninguém, uma alma viva habitando em Israel? Essa é a minha pergunta. Ok, Rocha, essa pergunta é interessante. Então, quando eles tiveram a oportunidade ali de invadir Jerusalém, é que os judeus eles tinham se rebelado contra o domínio romano. Nessa rebelião que eles fizeram no ano 65, se não me falha a memória, eles se rebelaram aos romanos para se vingar, usaram ali todo o seu aparato bélico, invadiram ali Jerusalém para poder dominar novamente aquela terra. Mas que havia profecias. Primeiramente, Deus já tinha profetizado que aquele templo seria destruído. O próprio Jesus falou que não sobrará pedra sobre pedra, porque as profecias do profeta Daniel ia se cumprir ali. Outra profecia foi a de Jesus. Este tabernáculo seria
cair, mas ao terceiro dia seria restaurado esse templo, né? Então, ali já está falando que o templo físico já não tinha valor, que a profecia de Daniel ia se cumprir, e que viria agora um templo espiritual, que era o corpo de Jesus, considerado para nós como o templo, o acesso que nós temos a Deus atualmente. Então, é uma profecia que se cumpriu de Daniel, e o motivo, estás perguntando, é que teve a rebelião judaica, e para os romanos não perderem o domínio daquela terra, eles invadiram ali. Dominaram toda aquela área ali, destruíram o templo, o templo tinha 48 metros de altura, imagine. 48 metros de altura o templo, com 520 de largura, era muito grande. 520 de largura é como se fosse daqui, quase chegando ao segundo portão lá o segundo portão da universidade. Era muito grande. E 48 metros de altura. Então, os romanos, eles conseguiram demolir aquilo ali. Por quê? Porque os judeus se rebelaram contra o Império Romano. Esse foi o motivo. Mas, por trás desse motivo, havia a profecia dada por Daniel. Agora, a outra parte é nesse tempo que estabelecerá o reino? Não. O reino que Jesus queria estabelecer era juntar todo o povo ali para adorar a Deus, mas eles não quiseram. Aí ele teve que pegar outras pessoas de outros povos, outras nações ali, para se cumprir essa parte espiritual. Mas quando Jesus fala que não compete a eles, está relacionado também não somente ao espiritual, nem tanto espiritual em si, mas a questão do físico. O físico. Que Jesus em carne não sabia quando o físico ia ser estabelecido. Mas ele sabia que o espiritual já estava bem próximo. Ele ia morrer, sabia. Mas o físico não competia a ele. Ok? Somente essa pergunta? Então, amados, somente essa colocação aí, essa pergunta. Então, queridos, queremos agradecer aos amados. Para a semana, queridos, não sei se tem pergunta aí? Então, para a semana, vamos terminar o livro do profeta Zacarias. Não perca, queridos. Vamos terminar todos nós juntos aqui o livro do profeta Zacarias. Porque quando nós terminarmos, agora, na última semana do mês, vamos terminar o livro. Para o mês, vamos comentar o livro do profeta Malaquias, que vai ser, acho que vai ser uma só exposição, tá bom? Para nós podermos pegar o livro do profeta Abacuque. Então, vou fazer uma pequena oração, uns segundos de oração abençoando os amados. Querido Pai, muito obrigado pela vida dos nossos queridos, amados irmãos que estão aqui presentes, todos que estão ao nosso redor e derredor, que estão nos ouvindo, sejam eles abençoados. Estende as tuas mãos, enchendo eles de graça e do teu Espírito. Vai enchendo a tua serva com o teu Espírito. Vai abençoando cada um, a sua família. Quebra as enfermidades, doenças, problemas no lares, dificuldades, meu Pai, seja o que for, seja arrancado e destruído em nome do Senhor Jesus. Visita cada pessoa no hospital, visita cada colega, cada ouvinte, visita cada um nesta noite, Pai. Quebra as enfermidades e doenças e problemas que assolam a vida de cada servo e serva. Vai enchendo com teu Espírito Santo e vai abençoando profundamente. E exalta e glorifica o teu nome santo na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, agradecemos. Amém e amém, Jesus. Até a próxima, amados, a última exposição de Zacarias. Amém?